Se você acha que tem que sempre ler da mesma forma, sinto muito, você tem um problema nas suas mãos. Fica aqui comigo que eu vou explicar como ler melhor. Olá, eu sou o professor Waras Duarte e aqui no meu canal eu falo sobre aprendizagem acelerada, estudos e desenvolvimento pessoal. Se são assuntos do seu interesse, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ative as notificações. Leitura não é uma atividade que você deve fazer sempre da mesma forma, pois ler ele é uma ferramenta, é um meio para você alcançar algo, para você obter um certo entendimento de um material escrito e dar um uso específico para aquilo. Mas se você acha que você sempre tem que ler da mesma forma, sempre tudo, do início ao fim, já vou avisando, você vai estar perdendo o seu tempo. Você vai estar perdendo tempo, vai estar guardando menos e entendendo menos a informação. Mas eu sei, você deve estar até que se perguntando, poxa, mas foi assim que nos ensinaram na escola. Eu tenho que sempre ler da esquerda para a direita, eu tenho que ler sempre do início ao fim. Eu preciso ler tudo. Se eu não ler tudo, eu não vou entender. Entenda uma coisa. Isso foi ensinado na época que você estava aprendendo a ler. E foi um contexto necessário colocar essas ideias que tudo é necessário, para que você pudesse aprender a ler. Mas hoje você já sabe ler. E pelo fato de saber ler, já é um momento de você começar a ser mais flexível na sua leitura, de começar a usar a leitura de acordo com a sua necessidade, de se tornar um leitor mais ativo e não mais passivo. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre 4 tipos diferentes de leitura. 4 tipos diferentes de leitura que foram descritas no livro Como Ler um Livro, do Mortimer Adler. E já vou avisando, talvez o último tipo de leitura você nunca ouviu falar antes. Eu até tenho uma live que eu fiz, onde eu explico sobre esse livro, eu faço um resumo desse livro. E essa live hoje está disponível apenas para aqueles membros do meu canal aqui no YouTube. Bem, mas vamos ao que importa. Quais são esses quatro tipos diferentes de leitura? Podemos até dizer 4 níveis diferentes de leitura. Primeiro, nós temos a chamada leitura elementar, que é uma leitura básica, uma leitura de uma criança. Uma criança, esse é o primeiro nível que ela chega na sua leitura, onde ela vai ler poucas palavras, talvez frases curtas. Eu diria que isso hoje ainda continua, mesmo para as pessoas adultas, que onde a gente está tendo muito do uso dessa leitura elementar. A gente vê isso muito no Twitter, que são poucos caracteres. A gente vê isso também muito em WhatsApp, em mensagens do WhatsApp, com muitas abreviações, com muitos símbolos. Isso é um tipo de leitura elementar, que não exige muito esforço. É só bater o olho, você não precisa pensar muito, você já está recebendo aquela informação. Então esse é o primeiro nível, chamada leitura elementar. O segundo nível, aquele que ele chama da leitura inspecional, que segundo o Mortimer Adler está muito mais associado a uma falta de tempo, onde você faz o quê? Você faz uma inspeção do livro, melhor dizendo, você faz uma leitura superficial, para saber do que se trata, para ter uma ideia geral daquele material. Isso é muito útil no momento que você quer decidir, puxa, esse livro é do meu interesse, será que esse livro tem aquela informação que eu preciso? Então, é uma leitura muito útil para você decidir. Vou continuar a ler, vou comprar esse livro, talvez, ou não. E aqui fica a minha sugestão. Não use apenas a chamada leitura inspecional apenas para você ter uma ideia do que se trata, no sentido de escolher, continua ou não. Mas faça também essa leitura inspecional quando você for iniciar um estudo. Quando você for iniciar qualquer tipo de leitura de um assunto novo, não vá direto aos detalhes. Primeiro, tenha uma visão geral. Tenha uma visão geral lendo o início, o final, alguns títulos de alguns capítulos, dando uma olhada por cima dos capítulos. Isso vai te ajudar muito a começar a ter um entendimento na informação. E isso depois vai te ajudar você a ir para o próximo passo, que é a chamada leitura
analítica. A leitura analítica, né, que é o terceiro item, o terceiro nível, é quando você busca realmente entendimento. Aqui que podemos dizer que começa a entrar a leitura, aquela leitura que você conhece mais, aquela leitura que você aprendeu na escola. Mas não num sentido passivo, mas é uma busca por um entendimento, para que você possa chegar na sua própria opinião. É uma leitura mais sequencial, sem dúvida nenhuma, mas é uma leitura também mais questionadora, onde não apenas você recebe a informação, mas que você pensa sobre ela. O que eu estou entendendo? Qual vai ser a utilidade disso aqui para mim? Que essa informação, em relação àquilo que eu já sei, ela é igual ao que eu sei, ela é contrária ao que eu sei, ou ela está complementando aquilo que eu sei? Aqui você vai ler com total atenção, buscando questionar a própria informação que você está recebendo. E aqui isso nos leva para o quarto nível, né, da leitura segundo Morten Adler, que é aquele nível que com certeza você nunca ouviu falar, que é a chamada leitura sintópica. E o que vem a ser a leitura sintópica? É você expandir essa chamada leitura analítica, onde você não fica preso apenas a um livro, mas você vai fazer isto em 2, 3, 4 livros diferentes. Onde você, com o mesmo objetivo, com livros sobre o mesmo tema, ou com temas parecidos, você vai começar a observar quais são a opinião desses 3, 4 diferentes autores sobre o mesmo assunto do seu interesse. E aqui você vai levar a sua leitura realmente para um novo nível, onde você consegue observar, puxa, o autor A fala tal coisa sobre o assunto, o autor B fala algo totalmente diferente. O autor C, ele parece que complementa ambas as opiniões. E o outro autor, quem sabe, está dando uma ideia totalmente nova que eu nunca vi antes. Isso vai enriquecer demais, mas demais o seu entendimento sobre um assunto. E o que é o principal? Vai fazer você chegar, né, na sua própria opinião. No que você acredita? Não, o autor A não acredito no que ele está falando. O autor B estou mais inclinado àquilo que o autor B está falando. Tá? Então você começa a chegar numa sua própria opinião. Ao observar vários assuntos ou vários pontos de vista diferentes sobre esse tema do seu interesse. Então, a leitura sintópica, que é esse nível mais elevado de um leitor, é quando você consegue aplicar a leitura analítica em vários livros. E não é um atrás do outro. Ele faz um pouco depois faz um pouco outro, depois pula para cá e assim por diante. Aí você vai tendo uma ideia muito melhor sobre aquele assunto. Se você acha isso interessante, se você quer aprender a como fazer essa chamada, a usar esses 4 níveis diferentes de leitura, principalmente a analítica e a leitura sintópica, dê uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo sobre o curso que eu tenho, que é o Leitura 4.0 Fotoleitura, onde ensino todos esses níveis de leitura e mais outras técnicas para realmente você tirar um melhor proveito do que você está lendo, com mais compreensão e em menos tempo. E se você gostou do assunto, compartilhe o vídeo, indique para uma outra pessoa e também deixe aqui embaixo os seus comentários ou dúvidas. A gente se encontra no próximo vídeo.